Olá, meu nome é Juliane Falcão, sou graduanda do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Estudo Preliminar Comparativo das Argamassas de Revestimento dos Prédios Históricos do município do Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi escrito em conjunto com a professora doutora Flávia Matos, também da Universidade Federal do Rio Grande. Para a apresentação, ele foi dividido em introdução, análise experimental, resultados e discussões, considerações finais, agradecimentos e referências. Primeiramente, a cidade do Rio Grande é considerada como uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. Isso faz com que ela tenha uma vasta quantidade de prédios históricos que rodeiam a cidade. Porém, muitas vezes esses encontram-se em estados de degradação, por ações relacionadas a intempéries naturais, bem como pela falta de conservação. A argamassa de revestimento ela é considerada como a principal proteção da estrutura, sendo essencial do ponto de vista físico, químico e mecânico. Quando nós falamos exclusivamente de argamassas históricas, é necessário que seja levado em consideração um parâmetro muito importante, que é a compatibilização entre o material novo e o material já existente no local. Para isso, nós devemos saber que as argamassas novas geradas não serão iguais às originais. Justamente porque, por mais que os materiais possuam o mesmo nome, esses já não possuem mais as mesmas propriedades dos originais utilizados nas argamassas. Porém, eles deverão ser compatíveis a fim de que não venham a gerar maior degradação no local onde será aplicada a argamassa para que seja conservado e restaurado este prédio. Com isso, os objetivos do trabalho são caracterizar as amostras de argamassa, a fim de conhecer as suas características e gerar subsídios para novos traços de argamassa que venham a ser compatíveis com os antigos. Entrando agora na parte de análise experimental, as amostras elas foram coletadas de prédios escolhidos de acordo com a sua relevância histórica. As amostras possuíam 150 gramas aproximadamente e foram retiradas de 1,30 m de altura a partir do nível do piso, procurando sempre locais em que não apresentavam degradações aparentes e sem danificar o reboco ao redor. Ao lado esquerdo, nós podemos ver os prédios do Complexo Huygens, uma antiga fábrica de tecidos de Rio Grande, no qual compõe um escritório central, a caixa d'água, a creche e o pavilhão. No lado direito, nós podemos ver os outros prédios nos quais foram estudados, sendo eles o Centro Municipal de Cultura, a Estação Ferroviária do Cassino e o pavilhão das oficinas da Estação Ferroviária do Rio Grande. Quando foram estudadas as argamassas históricas do pavilhão da fábrica Huygens, foram encontrados conchas, tanto na argamassa de revestimento quanto na argamassa de assentamento, como podem ser visualizadas nas imagens. Primeiramente, então, foi feita a coleta das amostras. Após elas foram encaminhadas para o laboratório, onde foi feita a limpeza para a retiragem de toda a tinta que compunha as amostras. Isso foi feito com o auxílio de pequenas escovas de aço e com o uso de luvas para que a contaminação fosse mínima. Após, elas foram expostas à temperatura de 100 graus Celsius para que toda a umidade fosse retirada. E então, elas passaram pelo processo de maceração para que ensaios futuros pudessem ser realizados. Esse processo foi feito com o auxílio de um pistilo e de um almofariz. Assim, a partir do processo de maceração, parte do material foi peneirada em abertura 200 e então enviadas para o Centro de Microscopia Eletrônica da Zona Sul Semisul da FURG, onde foi feito o ensaio de difração de raios-x. A outra parte foi utilizada para o ensaio de análise química quantitativa, que consiste na separação do agregado do aglomerante a partir de um ataque ácido realizado com uma solução de ácido clorídrico e água destilada, no qual causa uma efervescência, causando a dissolução dos carbonetos de cálcio e de magnésio. Essa efervescência é causada pela liberação do gás carbônico.
Então, as amostras foram dispostas na solução ácida em beckers e então foram filtradas com água destilada até que a água que saísse do filtro estivesse limpa. Com isso, o aglomerante foi descartado na forma dissolvida e o agregado, o material retido no filtro, foi seco em estufa e então tornando possível que fosse realizado um ensaio de caracterização do agregado. O ensaio de caracterização do agregado foi realizado de acordo com a NBR 248, no qual consiste na separação do agregado em diferentes aberturas da peneira, através de um peneirador mecânico e da pesagem do material retido em cada abertura dessas peneiras. Entrando agora na parte de resultados e discussões, nós podemos analisar os difratogramas provenientes da caracterização mineralógica, os quais estão dispostos nesse slide. Com isso, podemos notar que são materiais de base semelhante, compostos por calcita, dolomita e quartzo. São argamassas compostas majoritariamente por quartzo e cal. Ainda possuíam em sua composição a marialita cálcica e também o corundo, porém em menor quantidade. Quanto à caracterização dos agregados, através do módulo de finura é possível caracterizar essas argamassas em sua maior parte como areia média, com exceção da Estação Ferroviária do Rio Grande, que apresentou um módulo de finura elevado, caracterizando-a com uma areia grossa. Ainda podemos notar grande semelhança através da dimensão máxima característica, tendo apenas uma diferença na creche do complexo Huygens, que apresentou uma dimensão máxima característica de 2,38. Através do ensaio de dissolução ácida, foi possível estimar a relação aglomerante-agregado, bem como foram dispostas nessa tabela um banco de dados preliminar. Com isso, nós podemos notar em maior parte das argamassas a semelhança nos traços, destoando unicamente a Estação Ferroviária do Rio Grande, que apresentou uma quantidade elevada de agregado, característica também visível através do difratograma de raio-x, no qual apresentou um pico elevado de quartzo. Entrando agora em considerações finais, gostaria de ressaltar que a pesquisa desenvolvida nesse artigo teve como objetivo estudar, preliminarmente, as características das argamassas de revestimento de alguns prédios históricos da cidade do Rio Grande, todos datados do final do século XIX e XX. Nesse contexto, é possível concluir que o estudo e a caracterização são fundamentais para que haja devida conservação e restauração dos edifícios, frente às características das amostras de argamassas estudadas. Os resultados dos ensaios realizados a partir das argamassas mostram que essas apresentam, na sua maioria, materiais de base semelhante, compostas por quartzo e calcita dolomita, indicando que a cal utilizada na época das construções era dolomítica. Além disso, pode-se dizer que os agregados miúdos que compunham as amostras caracterizam-se como de areia média a grossa. Ainda, em todos os prédios foi encontrado apenas uma camada de reboco dispostos diretamente na estrutura. É importante destacar que os fragmentos de conchas encontrados nas amostras do complexo Huygens, que por se tratar de uma região litorânea, acredita-se que podem ter sido inseridos de diferentes formas. Primeiramente, oriundos da fabricação da cal, já que devido ao processo muito rudimentar, as conchas podem ter sido mal ou não moídas antes da queima, ou ainda terem sofrido queima incompleta devido à ausência de controle de temperatura no processo de transformação do calcário em cal virgem. Elas ainda podem ter sido inseridas como agregado, ou ainda podem ter sido inseridas sem nenhuma intenção. A partir do cenário apresentado, salienta-se que os resultados obtidos geraram subsídios para a formulação de novos traços de argamassas, adequados com os constituintes, fornecendo um banco de dados com as características encontradas, evidenciando a necessidade da utilização de uma metodologia de caracterização para o estudo de argamassas antigas, priorizando a compatibilidade entre o novo e o já existente no local. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal do Rio Grande, à Escola de Engenharia e ao Laboratório de Geotecnia e Concreto por todo o apoio e suporte para que essa pesquisa pudesse ser realizada.
Essas são minhas referências bibliográficas e agradeço a todos pela atenção.